Graça e paz, igreja. Abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso de número 18. Hoje falaremos sobre a criação da mulher e o casamento. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Amém. Amado Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos nesta manhã pela Tua palavra, para que ela encontre abrigo nos nossos corações, para que a Tua palavra possa nos edificar, que a Tua palavra seja luz e lâmpada para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, esse culto, essa ceia, esse momento em que a igreja reserva para celebrar a tua morte e a tua ressurreição. Eu creio, Senhor, que tu podes falar com a igreja nesta manhã, por intermédio da tua palavra. E que, se assim for, Senhor, toda honra e glória sejam dadas a ti, para todo sempre. Amém e amém. Querida igreja, entre o homem e a mulher não há diferenças no que diz respeito ao valor que ambos têm perante Deus,
bem como a dignidade deles para com o Senhor. Existem diferença de papéis. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou o homem com papéis diferentes dos papéis que a mulher teria a executar. E esse sermão de hoje fala exatamente sobre a criação da mulher, bem como a criação do casamento. Veja que logo após Deus ter feito a mulher, Deus criou a instituição chamada casamento. É digno de nota observar que ambos, tanto o homem quanto a mulher, foram criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu gostaria que você me acompanhasse aqui nesse texto, porque eu creio que é possível extrair algumas lições no que diz respeito principalmente ao casamento. A maioria dos que estão aqui são casados e tem outros que estão orando para casar. E deve ter também uma parcela que está orando para não casar. Mas mesmo que você não queira casar, mas é bom que você saiba o que é um casamento segundo o relato bíblico. Em primeiro lugar, temos que entender que o casamento é uma solução criada por Deus para a solidão do homem. Então, Deus, diz o texto, viu que não era bom que o homem estivesse só. Né? Não era bom, diz o texto. Essa vida aí está muito monótona. Você não tem problemas. Não tem estresse. Não tem brigas. Você não tem ninguém pentelhando você, Adão. Vou acabar com o seu sossego. Vou lhe dar uma mulher. Você vai ver. Você vai orar todo dia, jejuar todo dia para mim. Vou usar a mulher para se aproximar mais de mim. Lógico que isso é uma brincadeira. O texto não diz isso. Mas Deus disse que não era bom que o homem permanecesse só. Então Deus cria a mulher e automaticamente Deus cria também o casamento. O casamento que teria como função trazer prazer, alegria, felicidade para o Adão. Então, nós podemos dizer que o casamento, ele foi idealizado por Deus e não pelo homem. É Deus que idealiza o casamento. E Deus idealizou o casamento para que o casamento fosse uma núpcia, uma festa, uma balada, não uma tortura, não um enterro fúnebre. Casamento, Deus falou, o homem está só. Não quero ver o homem só. Quero que ele tenha uma companheira, alguém que ele possa dividir suas emoções, seus problemas, suas ansiedades, alguém que possa sonhar junto, alguém que possa construir uma família. Então, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Segundo lugar, o casamento é um presente de Deus, não é uma iniciativa humana. Veja que o casamento não nasce no coração do Adão. Adão não ora a Deus pedindo uma esposa. É Deus que toma a iniciativa e lhe dá uma esposa, uma mulher. Então, a necessidade do casamento
partiu de Deus. Por isso que o casamento é uma instituição divina. Casamento é sagrado. Deus primeiro criou o casamento para depois criar a igreja. Na plataforma de Deus, o casamento é prioritário. Deus sabe que o casamento é uma bênção na vida dos seus filhos. Então, a palavra hebraica aqui para auxiliadora significa ajudadora, apoiadora. Então, Deus lhe deu uma mulher que fosse uma apoiadora, uma auxiliadora, uma ajudadora. O papel da mulher no casamento é ajudar, não atrapalhar. Dá certo, viu? No verso 19 a 20, a gente vê que o casamento é uma relação de seres que se correspondem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque os animais aqui foram criados, mas eles não podiam servir ao homem. Os animais não estavam à altura da raça humana. Então, hoje, há grupos que praticam sexo com animais. É uma afronta a Deus. No Rio de Janeiro, eu li uma reportagem de um cara que brigou na justiça e conseguiu. Ele casou com a sua própria cadela. E foi reconhecido no cartório. Veja que bestialidade. Ser humano casando com bicho. Então, o bicho não pode atender o homem sexualmente. Tem umas histórias aí, né, que o pessoal se relaciona com animais, né? Bem, não foi isso que Deus estabeleceu quando fez essa tão formosa auxiliadora. Terceiro lugar sobre o casamento é uma cooperação, não é uma competição. Deus fez para o homem uma mulher idônea, não fez para o homem uma mulher competidora. A mulher foi criada para cooperar com o homem, não para estar acima do homem, não para estar debaixo do homem, mas para ser coigual ao homem. Triste quando no casamento um dos cônjuges passam a competir para ver quem tem um salário maior, passa a competir para ver quem tem um emprego maior. Há homens que se sentem constrangidos porque suas esposas ganham mais. Existem competições. E o casamento é para ser uma parceria, no qual não existe nem superioridade e nem inferioridade, mas o que deve prevalecer é a igualdade. A igualdade. Casou, nego, não tem jeito. Tudo que é seu vai ser dela. Tudo que é dela vai ser seu. Hoje há pessoas que casam, mas querem continuar com uma vida de solteiro. Querem uma mulher que seja auxiliadora só dentro das quatro paredes. Mas fora das quatro paredes, ele quer continuar indo nos barzinhos, nos happy hours da vida, sair com os amigos solteiros. Você acha que isso está certo? Deve haver direitos iguais, então a sua esposa também tem o direito
de ir pro happy hour lá com as amigas do trabalho, de chegar tarde. Você vai gostar? Vai que numa dessas ela se apaixona por uma amiga do trabalho. Você está lascado, cara. Né? Bem, quarto lugar, verso de número 21. A gente vê aqui Deus como o primeiro cirurgião da história. Porque o texto diz que ele aplicou aqui uma anestesia geral no Adão, né? Ó, fez o Adão cair num sono profundo e escolheu a costela do Adão para retirar o material genético que ele precisava para fazer a mulher. E por que a costela e não outro órgão? Porque é na costela que tem a medula óssea. E é na medula óssea que é encontrada as células tronco. Então Deus, ele sabe o que está fazendo. Você, mulher, saiu da nossa costelinha. Né? Da costela. Então veja você, o texto diz: o Senhor fez cair num profundo sono. E o Adão adormeceu e tomou uma das suas costelas. Agora aqui já sai o cirurgião e entra o cirurgião plástico agora, porque agora ele vai fechar, ele vai reconstruir, ele vai corrigir essa cirurgia. Verso de número 22. Deus transformou então esse material genético, aí, como eu disse, né? Masculino no material genético feminino. E Deus, então, ele transforma da costela do homem uma mulher. Então Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que essa não pudesse governá-lo. Deus também não tirou a mulher dos pés do homem para que essa não viesse a ser subjugada por ele. Mas Deus tirou a mulher das suas costelas. Interessante que a costela fica bem próximo do coração, por ser o centro dos seus afetos. Então Deus tinha em mente que a mulher, quando foi criada, ela foi criada para ser alvo do afeto, do amor do homem. Então, nenhum homem é feliz ao escravizar uma mulher. Nenhum homem pode ser feliz sendo subjugado por uma mulher. Casamento é bênção, irmãos. É divino. Foi Deus que fez. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus cria com maestria. Verso de número 22 ainda, aqui eu posso ver a primeira cerimônia de casamento. Deus, eu imagino aqui a cena, né? Ele fez lá bonitinho, saiu aquele mulherão, né? Diz que Eva era bonita para chuchu, né? Imagina, a primeira da linha de produção, né? Nasceu com tudo, irmãos. A bicha nasceu bonita. Morra de inveja vocês. E aí Deus, ele como pastor, vai fazer então a celebração desse casamento. Chega lá para Adão e fala: Adão, está aqui o teu presente. Deus leva a Eva ao altar, entrega nas mãos do Adão, assim como um pai entrega uma noiva nas mãos do noivo. E então Deus estabelece o casamento como a primeira e mais básica de todas as instituições humanas. Por isso que quando um homem e uma mulher sofrem no casamento,
Isso entristece o coração de Deus, porque Deus não fez o casamento para você sofrer. Deus fez o casamento para você ter prazer. Verso de número 23, imagina agora a cena, né? O Adão recebe lá a mulher, né? Presente. Aí ele fala assim: uau, esta sim, é diferente dos animais, é diferente do crocodilo, do elefante, da arara, dos tubarões. Ela tem um ingrediente especial, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Ela é bela, ela é encantadora. Ela saiu das mãos dos artífices. Então o Adão ele vai bradar, ele vai falar aleluia. E é isso que eu estava precisando. Hoje vai ter festa aqui nesse jardim. Hoje nós vamos celebrar, porque Deus fez uma coisa boa. Então, ele faz essa declaração, porque ela vai se chamar varoa, porque ela foi tomada de mim, do varão. Então veja você que um dos propósitos maiores de Satanás na nossa sociedade é destruir a instituição chamada casamento. Os valores vão se corrompendo, os divórcios vão aumentando, os adultérios vão se desenvolvendo. Por quê? Porque Satanás ele tem um plano de enfraquecer o casamento. Porque ele sabe que o casamento é uma instituição divina, criada por Deus. Então, tudo que Deus cria, Satanás ele quer destruir. Então, meus irmãos, há 5 valores bem definidos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, acerca do casamento. Verso de número 24, 25. Então veja aí. Deus ele institui o casamento e ele vai estabelecer princípios para governar o casamento. Vale ressaltar que o insucesso de muitos casamentos ocorre quando esses princípios são desobedecidos. Então, são 5 princípios que eu quero trabalhar aqui com vocês nessa manhã. O primeiro deles, no verso de número 24. Em relação à prioridade. O casamento exige deixar pai e mãe. Um casamento só é possível quando o homem e a mulher sai da sua antiga família e vai se juntar a uma nova família e vão se tornar livres. Bem, na prática, é tarefa dos pais liberar os filhos para compor uma nova família. Então você, por favor, tem que cortar o cordãozinho umbilical. Tem mulheres e homens marmanjãos, que casam e fica toda hora falando para a mulher: ah, você não cozinha que nem minha mãe cozinhava para mim. A comidinha da minha mãe que era boa. Fica fazendo comparações. Aí fica toda hora ali, não corta o cordãozinho umbilical. Aí toda briga. Ah, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai. E fica, não, já casa e já constrói uma edícula no fundo da casa dos pais, para ficar ali, perto do pai, perto da mãe. Nada contra morar no fundo da casa dos pais, desde que seja por um período curto de tempo, até você se organizar, se estruturar e ter o que é seu, mas você não pode ficar ali o resto da sua vida. É cultura isso do brasileiro.
Herdamos isso dos portugueses. Você entra no quintal lá, o pai fez 4, 5 casinhas, um para cada filho, fica todo mundo ali, uma comunidade bonita, né? Até a hora que um priminho briga com o outro, o pai vai defender. Está errado isso. O texto diz aqui: deixe o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. É para deixar. Não é o deixar aqui, não quer dizer que você vai desprezar pai e mãe. É deixar de se intrometer na vida dos seus filhos. É deixar de querer, sabe, tudo você tem que resolver o problema. Deixe eles resolver o problema deles. Não casou? Agora assuma o BO, meu filho. Se não quer problema, não casa. Então, há muitas brigas familiares, noras que não falam com o sogro, sogra que não fala com o genro. Aí vira assim uma coisa, sabe? Tudo isso porque querem manter o controle. Há pais que são possessivos, eles querem manter o controle, acha que o filho lá de 40 anos ainda é um bebezinho, que precisa Não, casou, meu, ó, você vai viver os seus problemas, você vai ter as suas demandas, agora é com você, agora é você que se vire. Tem alguém aqui nessa condição? Que tem coragem de levantar a mão? Lógico que não. Segundo princípio, quanto à sua natureza, o casamento é heterossexual. O texto diz: o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, não para se unir a outro homem. O casamento é a união de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea. Terceiro valor, quanto à sua composição, o casamento deve ser monogâmico. O homem deixa pai e mãe para uma relação exclusiva com a sua mulher, com o seu marido. A poligamia é uma distorção do casamento. A poligamia traz resultados dolorosos, principalmente para os filhos. Imagina, nós que somos filhos aqui. Você gostaria de ver a sua mãe numa cama com 4 homens? Porque tanto a poligamia como a poliandria, que é a mulher ter mais homens, né, estão ressuscitando. Agora se fala em trisal, quadrisal, quintusal, e por aí vão aumentando a quantidade. Então, o casamento é para ser monogâmico. É um homem com uma mulher, não é um homem com 2 mulheres, não é uma mulher com 2 homens. Então, nesse sentido, a poligamia, ela está em desacordo com a palavra de Deus para a nossa sociedade atual. Quarto valor, quanto à sua intimidade, o casamento deve ser monossomático, ou seja, tornando-se os dois uma só carne. Deus, então, ele legitima a intimidade sexual entre marido e mulher. O sexo é bom quando é praticado dentro do casamento. Quando o sexo é praticado antes do casamento, é fornicação. Quando o sexo é praticado dentro do casamento com outra pessoa, é adultério. Tanto o adultério como fornicação
é pecado. Paulo disse que é pecado. Da mesma forma que também é pecado o homem e a mulher se privaram um do outro. Casamento tem que ter sexo, meus irmãos. Tem que ter sexo. Não é normal uma pessoa casar e não ter sexo com o seu esposo ou com a sua esposa. Né? Aí procura ajuda. Às vezes é um problema de saúde, né? Mas não é normal. O casamento ele tem que uma só carne, tem que compartilhar. Bem, sexo fora do casamento é pecado, vocês já sabem. O próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, não vos priveis uns dos outros. Não devemos nos privar, né? E o último valor do casamento, verso de número 24 e 25, quanto à sua transparência, o casamento é despojado, ou seja, o casamento é um lugar de se desnudar. O texto diz que tanto o homem quanto a mulher estavam nus diante um do outro e não se envergonhavam. Então, estar nu, desnudar emocionalmente e fisicamente, no casamento é um lugar de nudez. No casamento não é um lugar de ficar escondendo coisa. Não pode haver deslealdade, não pode haver desconfiança, não pode haver desonra. Casamento é um lugar para pessoas que honram um ao outro. E quando honramos o casamento, a bênção do Senhor floresce no nosso relacionamento. Quantos homens que não honram os seus casamentos? Quantas mulheres que também não sabem honrar? Tantos problemas. Nós vivemos uma sociedade em que o divórcio está em alta. As redes sociais têm atrapalhado, têm invadido a sua privacidade, roubado o seu tempo com a sua esposa. Camarada passa mais tempo com outras coisas, com outras diversões, alegando sempre estar cansado. Bem, não foi isso que Deus fez quando pensou no casamento. Ele fez o casamento como um ambiente de prazer. Por isso, meu querido irmão, você que está aqui me ouvindo nessa manhã, você que é casado, lute pelo seu casamento. Porque quando você casou, você disse na presença de Deus, você fez votos, e a Bíblia diz assim: nunca faça um voto para Deus de que você venha quebrar depois. Você fez o voto lá? Se lembra quando você fez o voto? Você disse que ia amar, ia proteger, na saúde, na miséria, na doença. Você lembra disso, né? Você fez na presença de Deus, na presença das testemunhas, na presença dos anjos. Você não fez isso de forma obrigatória, ninguém pôs uma arma na tua cabeça, ninguém pagou dote por você. Você fez porque você entendeu que o casamento ia ser uma bênção. Então você tem que lutar pelo teu casamento, pela tua família, sabendo que foi Deus que te deu. E o diabo, ele quer destruir. O diabo, ele quer destruir. O diabo quer trocar a sintonia. O diabo vem com essas ideologias de gêneros. Ele quer que nós engolimos esse conceito moderno de família, mas eu prefiro ficar com esse modelo antigo de família. Modelo em que Deus abençoa e Deus fez o homem para que estivesse um diante do outro, vivendo de forma harmoniosa. Então, eu gostaria de orar nessa manhã, esse culto de ceia,
De repente, você sabe que você pode estar enfrentando lutas, dificuldades no seu relacionamento a dois, mas que você entenda que Deus, somente Deus, Ele é a fonte de toda bênção e só o Senhor é que pode trazer a bênção sobre o seu lar e sobre a sua casa. Assim nós entendemos, Senhor, o valor do casamento. Entendemos a bênção que é para o crente ter uma pessoa, poder desfrutar da sua companhia, dividir sua carga, sonhar juntos, cuidar um do outro. Assim nós entendemos, Senhor, que o casamento é uma instituição divina, é sagrado. Por isso nosso leito deve ser um leito de honra. Por isso, Senhor, que a nossa família deve ser uma família honrada e não desonrada. Diante de uma sociedade em que tanto procura destruir os valores da família, uma sociedade que relativiza o casamento, uma sociedade corrompida, nós ainda cremos que o casamento é uma bênção de Deus. Nós ainda cremos que o Senhor tem abençoado os casais, aqueles que casam no Senhor, aqueles que encontram uma esposa, acham uma coisa boa. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos, e é nisso que nós permanecemos. Senhor, nossa gratidão em meio a tanta violência que é praticada contra a mulher no âmbito doméstico, em meio a tanto machismo, em meio a uma sociedade patriarcal que oprime as mulheres, nós ainda acreditamos que os teus servos têm cuidado de suas esposas, assim como Cristo cuida da igreja. Por isso nós oramos pelos irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero pedir aos irmãos que vão participar da ceia que continuem em pé. À medida em que eles forem distribuindo os cálices, aí você senta, porque aí facilita para eles identificarem quem é quem. Enquanto o coral vai cantar aqui vai fazer um arranjo, a gente vai aqui olhar aqui os irmãos para... Amém.
Alguém ficou